Para a gente iniciar o nosso bate-papo, o Corinthians tem elementos jurídicos para buscar a revogação desta data de definição da CBF? Me faz uma explanação, por gentileza, em relação à decisão do Corinthians com essa mudança de data. Veja, o Corinthians, acima de tudo, ele tem embasamento, especialmente no próprio regulamento da competição. O regulamento não permite esse tipo de alteração na forma como foi desenvolvido. Existem critérios específicos que foram absolutamente ignorados pela própria CBF. Quer dizer, ela própria cria o regulamento e ela própria descumpre o regulamento. O Corinthians, é importante que deixe claro, não procura se beneficiar com absolutamente nada. O Corinthians quer simplesmente que as datas, as regras que foram estabelecidas antes, sejam de fato cumpridas, assim como o Corinthians fez, inclusive, quando por uma questão de pouquíssimo tempo não conseguiu incluir o Memphis Depay nessa mesma competição, que agora a CBF abre essa janela para que, de repente, nós tenhamos aí algum tipo de benefício a outras equipes. Isso, sem dúvida alguma, não será tolerado pelo Corinthians. O Corinthians vai buscar isso onde tiver que buscar, seja nas esferas administrativas, se tiver que judicializar essa questão, o Corinthians vai judicializar, porque é um desrespeito ao maior clube do Brasil, e isso nós não vamos admitir em hipótese alguma. Está sendo preparado todo um arcabouço de providências, já estão todas em andamento, já temos inclusive um ofício que será encaminhado amanhã cedo para a presidência da CBF, que será assinado por mim e pelo presidente Augusto Melo. Essa minuta já está pronta, além de outras providências que também, caso sejam necessárias, nós adotaremos na sequência. Fica aqui na verdade, uma esperança, um sinal de alento para que a CBF ainda consiga reverter a decisão antes de todos os problemas que vão ser gerados por conta disso. Preferimos acreditar que pode ter acontecido ali algum tipo de problema de comunicação, não se perceberam de determinadas situações, porque isso abalaria muito a credibilidade da própria competição, e eu acho que isso não tem qualquer fundamento, ainda mais numa reta final como nós estamos. E um outro ponto que é muito importante, e que o Corinthians também vai fazer, é lutar pelos seus torcedores, porque muitos já tinham uma logística programada de viagem, muitos já tinham comprado passagem, já tinham feito reservas de hotéis, e não se pode, a revelia do que o regulamento estabelece, simplesmente causar um prejuízo total, não só ao clube, à parte profissional, à parte esportiva, mas também às suas dezenas de milhões de torcedores pelo Brasil. Bom, ao meu lado, o Márcio Reis, fazendo a sua pergunta ao diretor jurídico do Corinthians. Pantaleão, muito boa tarde, obrigado por estar cedendo o seu tempo, explicando a situação, né, que tem muitos torcedores, pessoal da imprensa também, com algumas dúvidas em relação a esse procedimento. Tenho duas perguntas para você. A primeira é saber se o Corinthians tem um prazo limite para poder entrar com esse pedido de revogação, por exemplo, ou não. Ou se durante o primeiro jogo, acontece o primeiro jogo, até o segundo jogo, o Corinthians tem ainda algum período para poder entrar com essa revogação. Não, veja, Márcio, é um prazer falar com você. Independentemente da existência de prazo regulamentar ou não, o Corinthians vai tomar providência imediatamente, porque isso precisa ser corrigido de forma imediata. Jamais aguardaríamos, por exemplo, o deslinde de um eventual prazo para adotar isso. Isso tem que ser tomado no primeiro minuto do dia útil subsequente à decisão, que será amanhã, segunda-feira, e isso será tomado em todas as frentes. Beleza. E a segunda pergunta é para poder saber o que a CBF passou para vocês logo que houve esse comunicado. O que a CBF informou ao Corinthians? Ela falou, estamos mudando por conta disso, estamos mudando por conta daquilo, ou a CBF sequer informou o Corinthians sobre essa alteração de datas? Não, a CBF entrou em contato com o presidente Augusto Melo e, na verdade, dizendo que entenderam que, pela questão realmente da logística das datas e tudo mais, eles entendiam que era perfeitamente possível acatar aí o pleito feito pelo Flamengo e, consequentemente, alterar essas datas. Então, por conta disso, a fundamentação foi essa, foi, na verdade, nada mais, nada menos do que o atendimento ao pedido que foi feito. Doutor, obviamente você chegou a conversar com o Augusto Melo, ele chegou a comentar com o senhor em relação ao que foi passado no primeiro momento a CBF para o Corinthians, numa possível mudança de datas? Está no primeiro momento?
foi tudo muito corrido de ontem à noite, né? Porque a CBF soltou a nota, era 9h30 da noite, tudo foi muito corrido porque o Augusto está em Brasília com o time, que entra daqui a pouco em campo, né? Num clássico contra o São Paulo, um clássico importantíssimo para nós também. Então a minha conversa com o Augusto foi muito rápida, eu não cheguei a esmiuçar esses detalhes com ele, mas o Augusto está inconformado, já fez questão de deixar isso claro nas redes sociais, já se manifestou através de nota e hoje também por vídeos, né, nas redes sociais, onde ele deixa claro que é um absurdo o que está acontecendo e o Corinthians não pode aceitar isso de jeito nenhum. É chegada a hora do Corinthians fazer valer o tamanho do Corinthians. O Corinthians não pode mais abaixar a cabeça para esses desmandos. E se tivermos que levar isso às últimas consequências, sem dúvida alguma, levaremos. Henrique Vigliotti, a sua pergunta para o doutor, advogado e diretor jurídico do Corinthians, Leonardo Pantaleão. Boa tarde, doutor. Um prazer poder falar com você. Doutor, dentro dessa questão do regulamento, no regulamento geral de competições da CBF, diz que é liberado para o time mandante, federação mandante e para a detentora dos direitos de transmissão da competição solicitar a mudança das datas. Dentro disso, além do pedido do Flamengo, como você mesmo já trouxe, ainda teve algum pedido da Federação Paulista de Futebol ou, por acaso, da detentora dos direitos de transmissão, dando essa anuência para mudança de data? E também, o Corinthians, ele teve que dar o consenso para mudança de datas? Ou como é que funciona esse regulamento? Se a CBF definir, não há necessidade de anuência dos clubes. Boa tarde, prazer falar com você. Realmente essa pergunta é muito interessante. Por quê? Porque, na verdade, o regulamento é muito claro. Se você pegar o artigo 11 do regulamento, ele deixa ali especificamente indicado que só nessas 3 situações é que pode se cogitar a alteração de data. No caso específico do jogo que se pretendeu a alteração, o Flamengo não é o mandante. O Flamengo na verdade, é o visitante. O mandante é o Corinthians. E o Corinthians, em nenhum momento, anuiu com essa possibilidade de mudança de data, até por conta dos outros compromissos. É um clube que está, ao mesmo tempo, em 3 competições diferentes. A mudança de data prejudica muito a logística do clube, a reposição de atletas. Isso, sem dúvida alguma, impacta no próprio planejamento do futebol. Até onde eu sei, não houve pedido, não houve iniciativa de nenhuma das partes que teriam legitimidade para poder fazer essa solicitação à CBF. Então, a partir do momento em que a CBF recebe essa solicitação de nenhum desses 3 entes, ele analisa e, claro, a partir do momento em que toma uma decisão, simplesmente comunica o clube, que no caso o Corinthians, o mandante, dessa mudança de data, mas o Corinthians, repito, não vai aceitar dessa forma, porque isso não tem amparo regulamentar, isso não tem amparo legal, e a CBF ela não pode rasgar o próprio regulamento, porque se ela faz isso, ela jamais poderá exigir que os outros cumpram as regras que ela própria estabelece. Se ela própria não valoriza aquilo que ela definiu, é impossível exigir que outros o façam. Doutor, caso isso aconteça, a alteração seja mantida, há essa possibilidade, o Corinthians cogita isso, caso a CBF mantenha a sua decisão de manter a data assim como foi divulgada na última noite de sábado? Eu vi a nota da Gaviões da Fiel, vi esse posicionamento, mas internamente no Corinthians isso ainda não foi discutido. Como eu disse, nós estamos aí distantes por conta do jogo de hoje, concentrado para o jogo de hoje. O jurídico está em paralelo atuando em relação a esse assunto da CBF. Augusto está lá acompanhando a delegação, juntamente com o pessoal do futebol. Isso tudo tem que ser conversado com toda a diretoria para verificar os impactos em todas as frentes, até porque nós temos também questões comerciais, temos questões de marketing, temos questões aí que envolvem uma série de outras situações que podem ser impactadas com uma decisão dessa natureza. Então, isso ainda não foi conversado internamente, mas, sem dúvida alguma, pode até vir a ser um objeto de pauta, mas se seguirá nesse caminho ou não, aí depende de outras situações. Doutor, você entende que fere a credibilidade da competição essa norma da CBF? Eu não tenho dúvida nenhuma. Que a competição ela fica maculada. A partir do momento em que você tem uma regra
clara que estabelece: não se pode mudar as datas dos jogos previamente estabelecidos, salvo em 3 situações. Quando nenhuma dessas 3 situações se aperfeiçoa e você muda, é evidente que a credibilidade acaba ficando severamente abalada, e isso é uma tristeza para todos nós, porque não queríamos, em hipótese alguma, chegar a esse ponto. Mas, diante da situação que foi colocada, não tem outra alternativa a não ser realmente se insurgir contra isso, para fazer valer algo que também é muito importante deixar claro. A CBF ela não pode alegar que ela foi pega de surpresa com a data FIFA. Quando ela definiu inicialmente as datas das partidas, ela já tinha ciência do calendário das datas FIFA, e mesmo assim ela estabeleceu essas datas. Ora, agora, atendendo a um pedido de um determinado clube, mesmo diante de toda essa ciência prévia que tinha, simplesmente ignorar o que foi estabelecido de comum acordo com todos os outros clubes, fica realmente aí absolutamente equivocado e não pode ter qualquer tipo de complacência do Corinthians em relação a isso. Doutor, muito obrigado por atender a Rádio Craque Neto Euro 17. Queria que você deixasse um recado para a fiel torcida, para o torcedor corintiano, até como porta-voz da instituição, nesse caso, e com certeza o Corinthians vai até a última instância para poder defender os seus direitos. Eu que agradeço o convite, é sempre um prazer participar com vocês. E o recado que eu deixo é que os corintianos, inclusive aqui agradeço as centenas de mensagens que eu tenho recebido nas redes sociais, os corintianos indignados, e a mensagem que eu deixo é que eles podem ficar tranquilos que essa diretoria, juntamente com a presidência, vão adotar todas as medidas para que o Corinthians seja respeitado e as datas também sejam respeitadas, sobretudo em homenagem à nossa torcida, aos 35 milhões de corintianos, que já, boa parte, já tinha pensado aí nas suas logísticas, como eu disse, pessoas já compraram hotéis, passagens, e isso, então, não pode simplesmente, numa canetada isolada, alterar e gerar todo esse prejuízo a toda uma coletividade. Então, fica aqui o meu pedido para que os corintianos aguardem, porque a diretoria não está passiva e vai adotar tudo aquilo que for necessário. Doutor?